Atos do Espírito Santo. Aí eu quero começar logo com uma pergunta, para acordar. Existe alguma coisa na sua vida que você gostaria muito que mudasse, na sua natureza, e você não consegue mudar? Sou só eu? Não, tem outras pessoas além de mim aí. Já mudei muito. Já mudei muito. Eu tenho uma amiga, inclusive, que diz que, eu conheci o Léo há 30 anos, eu detestava ele. Aí eu sorrio, fazer o quê? É a vida. Mas a verdade é que eu tinha um gênio muito ruim. Mas com a ajuda do Senhor, o gênio foi para a garrafa. Só não pode esfregar muito a garrafa, porque senão o gênio aparece. Ele vem, né? Não, meus irmãos, é uma brincadeira. O fato é que todos nós, a não ser uma pessoa que seja extremamente narcisista, todos nós reconhecemos que há aspectos na nossa maneira de agir, na forma como nos relacionamos com os outros, que pode melhorar. Você pode até estar muito bem, mas certamente você pode melhorar. E nós cremos que faz parte da vida cristã esse processo de transformação. Sendo transformados de glória em glória, até nos tornarmos semelhantes ao nosso Senhor Jesus. Inclusive, essa é a predestinação, que a Bíblia diz claramente. Todos aqueles a quem Ele de antemão conheceu, a estes predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, uma pessoa geniosa certamente precisa de transformação para se tornar mais parecido com Jesus, porque Jesus não era nem um pouco genioso. E isso cabe a todos nós. E é importante, o tema que falaremos hoje, baseado em Atos capítulo 9, a conversão de Saulo de Tarso, fala exatamente desse momento em que você toma consciência de que tem alguma coisa errada na sua vida e que você tem que mudar. A questão é que nem todo mundo ouve a voz, nem todo mundo segue. Então, hoje, nós estamos aqui para descobrir, na palavra de Deus, a partir da experiência da vida de Saulo de Tarso, como é possível nos transformarmos em pessoas diferentes daquilo que sempre fomos. Uma breve base. Quem é Saulo de Tarso? Nós já ouvimos falar nesse nome. Quando começamos aqui a série, nós vimos que lá em Jerusalém houve muitas conversões. A manifestação do poder de Deus atraía as pessoas ouviam a pregação. Ninguém se converte vendo milagre. A pessoa se converte quando ouve a palavra de Deus. Mas os milagres atraem as pessoas. Foi isso que nós vimos aqui em mais de um domingo, né? Só que o crescimento significativo da igreja gerou ciúmes e gerou perseguição. E aí nós lemos lá em Atos capítulo 7, versículos 55 a 58, é quando surge Saulo de Tarso, o personagem que será foco da nossa meditação de hoje. Então, no 7, 55 e 58 do livro de Atos, nós vemos o final do julgamento de Estevão, quando ele, já vimos isso, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Ele viu Jesus de pé à direita do Pai. E ele disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas, ou seja, aqueles que
lançaram as primeiras pedras. Você lembra aquela história? Quem não tem pecado que lança a primeira pedra? Não tinha Jesus para falar isso lá e os caras lançaram mesmo. Aqueles que lançaram as primeiras pedras deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E aí, no versículo 1 do capítulo 8, logo depois, nós lemos que Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. E naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Aí eu pulo para o versículo 3 do capítulo 8. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Uau, esse cara era muito ruim. Por que ele é tão importante para nós? Se ele cometeu tantas atrocidades, como é que esse homem pode ter sido uma ferramenta fantástica nas mãos de Deus? Como é possível isso? Pelo mesmo poder que é capaz de transformar a sua vida. O poder de Deus que transformou a vida de Saulo de Tarso, a ponto dele mudar de nome e passar a ser conhecido como Paulo, é o poder que age na sua vida por meio do Espírito Santo, se você permitir. E é para isso que nós estamos aqui hoje, ver como o exemplo de Paulo se aplica a nós. Conhecer a história de Paulo é legal, conhecer, saber, poxa, ele se converteu assim, assado, bacana, mas isso não muda a vida de ninguém. O que muda a sua vida é você aplicar na sua vida os mesmos princípios que Paulo aplicou na vida dele. Aí a sua vida vai ser transformada. E você vai se tornar uma pessoa mais parecida com Jesus. Quem era esse homem? Saulo, mais conhecido por nós pelo seu nome romano, Paulo, tinha um currículo invejável. O LinkedIn dele era recheado de itens. Ele mesmo deu o currículo dele numa carta que ele escreveu aos Filipenses. São só 2 versículos, não precisa abrir, vou ler para vocês. Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Tem o currículo de Paulo. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Uau, esse cara era bom, hein? E realmente, a história dele não é uma história de uma pessoa qualquer. Saulo nasceu numa família influente, uma família que certamente tinha posses, porque ele, sendo hebreu, já nasceu romano. E naquela época, ser cidadão romano não era para qualquer um. Você conseguir o green card romano não era fácil. E ele era cidadão romano. Saulo nasceu em Tarso, uma cidade, na verdade, a capital da província da Cilícia, que é uma região ao sul da atual Turquia, próximo da fronteira ali com a atual Síria. A Cilícia era uma região próspera, era uma província romana próspera, centro cultural da região. Então, nós veremos aqui ao longo das semanas, Paulo se tornará o nosso principal alvo de análise, nós veremos que Paulo conhecia a lei romana, e ele conhecia a filosofia grega. Ele estudou esses assuntos que não eram comuns para os judeus estudarem. Mas não foi só isso, não. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, em Jerusalém. Então, os pais dele mandaram ele para Jerusalém para estudar com o maior mestre da Torá, da lei que havia no tempo dele. Realmente, você tendo, todo mundo que vive a vida acadêmica sabe
que se você tiver um professor doutor no seu mestrado que goste de você, a sua vida acadêmica está aberta, né? Que ele vai começar a colocar você, vai te levando pelos caminhos e tal. E Saulo era discípulo de Gamaliel. E Gamaliel era o grande nome do Sinédrio. Ou seja, a carreira político-religiosa de Saulo estava garantida. Era só não fazer nenhuma lambança. Só que no meio do caminho, alguma coisa aconteceu. Por direito de nascimento, como eu já comentei, Saulo era cidadão romano. Recebeu a educação hebraica, plena, completa. Mas ele era cego. Saulo era cego. Espiritualmente cego. E ele era tão cego, mas tão cego, que ele precisou de um tranco muito grande para conseguir abrir seus olhos espirituais e enxergar a luz de Deus. Foi necessário ficar humanamente cego, fisicamente cego, para que ele percebesse o quão cego ele era espiritualmente. O próprio Paulo, na segunda carta dele aos Coríntios, é só um versículo, vou citar para vocês, 2 Coríntios 4:4, Paulo diz assim: o Deus desta era, quem é o Deus dessa era? É a cultura, são os valores desse mundo. E eu repito, Paulo era um cara versado em direito romano, filosofia grega, direito hebraico. O cara, sabedoria humana não tinha para ninguém. Mas Paulo diz que o Deus dessa era, e hoje em dia, né, nós temos a cultura dizendo para a gente o que é certo, o que é errado, né? E as pessoas preferem ouvir a cultura do que ouvir a Bíblia, por exemplo. Ele disse que cegou o entendimento dos descrentes. Então, meus irmãos, todos nós aqui nascemos descrentes. Todos nós aqui vivemos os primeiros anos da nossa vida afastados de Deus. A gente não sabia, porque a gente estava cego. Nós éramos os descrentes e à medida em que fomos aprendendo, nós fomos nos tornando mais descrentes ainda. Quanto mais informação, quanto mais cultura, quanto mais formação humana, mais difícil é a pessoa se render aos pés da cruz de Jesus. É muito difícil e normalmente vem acompanhado com algum tipo de sacode para acordar a pessoa. Mas só que Paulo continua dizendo que esse entendimento cego dos descrentes, ele impede que os descrentes vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, que é o alvo da sua vida, se tornar semelhante a Cristo. Mas o descrente não consegue ver a glória do Cristo, e, portanto, não consegue se tornar semelhante a Ele. E como todos fomos descrentes, e como hoje é o dia da ceia do Senhor, em que nos lembramos do sacrifício que Jesus fez por nós, é bom nós nos lembrarmos também do quão descrentes nós já fomos. E também pararmos para pensar em qual foi o evento, qual foi o momento, qual foi a situação que deu um sacode na gente, para a gente abrir os nossos olhos espirituais. Por que a gente tem que ter isso em mente? Isso é muito importante. Porque a sua história de conversão, é o testemunho mais poderoso que você tem. Só você conhece a sua história. Só você pode dizer, eu era assim
e eu agora sou assado. Até que chega aquele amigo e diz, realmente ele era ruim mesmo antes. Pode ouvir que o cara é bom. Acontece, mas só você sabe, realmente, como a gente diz brincando, você é a torcedora do Flamengo, né? Todo mundo sabe. Todo mundo que te cerca conhece uma boa parte das suas características revoltantes. Né? A gente diz, fulano é muito simpático, é uma simpatia revoltante. Tem muito disso lá no meu antigo ambiente de trabalho, simpatia revoltante. A sua conversão é o principal testemunho que você pode usar para cumprir a sua missão aqui na Terra. Por isso, conheça a sua própria história. E nós veremos aqui, a partir da história de Paulo, da conversão de Saulo em Paulo, um exemplo de como Deus age. E aí você vai poder utilizar esse exemplo como uma comparação com a sua realidade, e aí você formulará mais facilmente a sua história. Então, lá em Atos capítulo 9, como eu prometi que nós leríamos, né, a partir do versículo 1, veremos a conversão de Saulo. Enquanto isso o quê? Enquanto o que estava acontecendo em Atos 8, nós vimos domingo passado, lá as conversões em Samaria. Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. O caminho aqui é a forma como, naquela época, eles chamavam os cristãos, porque Jesus disse, eu sou o caminho, e eles não se autodenominavam cristãos, eles se autodenominavam seguidores do caminho. Então, eram os integrantes do caminho. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu fico sempre imaginando como é que foi que ele ouviu essa voz, né? Qual foi o tom? Eu não sei, eu gostaria de saber. Não dessa forma, óbvio. Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Aquela voz não era humana, aquela voz não era a voz de um ser humano, de uma pessoa, aquela voz era de um poder. E ele reconheceu que havia poder naquela voz, tanto que ele imediatamente se colocou em posição de inferioridade hierárquica com a voz que estava falando com ele. Porque não era só uma voz, era uma luz brilhante, tão forte, que lançou-o ao chão. A Bíblia não fala nada em cavalo, tá, gente? Não tem isso na Bíblia. As pessoas costumam dizer, Paulo caiu do cavalo. Por tua conta, tá? Não está na Bíblia, não. Mas se você quiser, licença poética. Tá bom, então, em vez de cavalo, que era muito pouco comum naquela região, caiu do camelo. Pronto, aí vai ficar legal. Tá? Mas ele reconheceu que ali havia poder. E ele então respondeu, a voz respondeu para ele, né? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Ele não queria ouvir isso. Garanto para você que foi um choque para ele ouvir isso. Porque ele achava que Jesus era um falso profeta e que seus seguidores eram apóstatas e que tinham que sofrer. E ele se colocou na posição de fazê-los sofrer. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Sim, alguém vai dizer para você o que você deve fazer quando você for impactado pela voz do Espírito Santo. Você tem que procurar alguém que lhe diga o que fazer. Você não sabe. E Deus, muitas vezes, não fala para a gente. Ele nos utiliza para isso. Versículo 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu, nem bebeu.
Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Vocês sabem que isso está acontecendo? Eu comentei isso hoje de manhã, vou comentar de novo, vale a pena. Está acontecendo exatamente isso no mundo muçulmano. É espantoso. Homens e mulheres muçulmanos estão sonhando com Jesus. Eu já vi vários depoimentos, iranianos, paquistaneses, afegãos, egípcios, etíopes, vários sudaneses. Eu já ouvi pelo menos uns 12 testemunhos disso. A pessoa sonha com Jesus. E aquela presença no sonho é tão impactante que a pessoa tem a mesma atitude de Paulo. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Eu sou Issa. Porque Jesus está no Corão. Maomé considerou Jesus o maior de todos os profetas, abaixo dele, lógico, né? Foi ele que escreveu. Então, Jesus está subordinado a eles, mas é o cara. Então, quando de repente Jesus, que eles conhecem do Corão, aparece num sonho para eles, eles têm que ouvir. O profeta está falando comigo. E normalmente, quase todos os depoimentos que eu ouvi dizem que a pessoa no sonho pergunta, ou numa visão, o que deve fazer, e a voz, a pessoa, a imagem, não diz diretamente o que tem que fazer. Diz que tem que ir até um determinado lugar para encontrar uma pessoa, às vezes diz o nome da pessoa. Você vai na quitanda tal, lá tem um fulano chamado Zé. Chega, Zé, você é o Zé? Sou eu, Zé. Cara, sonhei com você. Não me leve a mal, mas eu sonhei com você. Conta aí, o que você tem para me falar? Um dos homens que eu ouvi dando um depoimento sobre isso, ele era um jihadista. Ele foi da jihad islâmica. Ele matou muita gente. Ele matou muita gente. Mas Jesus foi atrás dele. E ele se converteu. Aliás, eu li semana passada que um sheik, um príncipe árabe do Kuwait, da família real do Kuwait, se converteu. Gravou um depoimento e no depoimento ele disse, talvez seja a última coisa que vocês ouçam de mim, pois provavelmente a minha família vai me matar. Mas se morrer, eu sei que eu verei Jesus. Cara, isso não é brincadeira. Isso não é se converter para ser filho do rei e ser abençoado. Isso é vida eterna. Isso é muito sério. E o que aconteceu com Saulo? Ananias respondeu ao Senhor, versículo 13. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes e dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. E o Senhor quer que eu vá lá invocar o seu nome para ele? Só quer me matar? E talvez ele não tenha dito isso, mas certamente pensou. Você pensaria, eu também. Não tem outro, não? Logo eu? O que eu fiz? Mas o Senhor respondeu para ele, vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deverá sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi. Quando Deus diz, vai, você vai. Você não consegue evitar. E ele foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, era um cara de fé. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo.
Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo foi transformado. Mudou totalmente. Ele se transformou no Saulo de 40 anos depois? Não. Você acompanha as cartas de Paulo e você vê que o Paulo das primeiras cartas é um cara muito mais agressivo na argumentação do que o Paulo das últimas cartas, as chamadas pastorais, a ponto de alguns acadêmicos acharem que não foi ele que escreveu. Não pode ter sido ele que escreveu, é tão diferente. As pessoas não mudam, não? Que argumento? Né? Louco? Não, nós cremos que as cartas pastorais, Timóteo, Tito, Filemão, também foram escritas por Paulo, só que numa fase posterior da sua vida, quando ele diz assim, olha, por favor, mandem Marcos vir aqui trazer a minha capa. Eu estou sentindo falta dele. O mesmo Marcos, que foi assunto de discórdia, que Paulo quase saiu no tapa com Barnabé. Está vendo? Paulo não mudou da noite para o dia. O gênio dele continuava difícil. Demora. Ele não foi totalmente transformado num piscar de olhos. Mas ali, a sua vida começou a mudar. Na verdade, mudou radicalmente, porque ele estava morto nos seus delitos e pecados e havia nascido de novo do Espírito e da água, na ordem inversa. Se bem que aqui no caso ele ficou cheio do Espírito e depois é que ele se batizou. Então aqui foi a ordem inversa que Jesus fala para Nicodemos lá em João capítulo 3. Se você quer entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. E Saulo, nasceu primeiro do Espírito e depois da água. Ele creu e foi batizado. Glória a Deus. Podemos terminar agora? Não. Leonardo, poxa, pensei que hoje você ia quebrar seu recorde negativo. Não. Desculpe. Bem que eu tentei. Eu não consigo parar de pensar em Simão. Que Simão? O Simão do domingo passado? Eu não assisti. Está na internet, assista. Simão era um mágico, um ilusionista. E o texto bíblico diz que Simão, por conta da pregação e das maravilhas, dos milagres realizados por Filipe naquela região para onde ele foi, ele se converteu. O texto é claro. Simão creu e foi batizado. Mas não é isso que a gente aprende? Que basta crer e ser batizado para ser salvo? Mas aparentemente não foi o que aconteceu com Simão, foi o que vimos na semana passada. Ele creu a ponto de ser batizado, mas a vida dele não mudou. Ele não foi transformado. Logo em seguida surgiu a oportunidade de, aos olhos dele, obter poder, e ele agarrou a oportunidade, ofereceu dinheiro a Pedro para receber de Pedro o poder de impor as mãos e conceder o Espírito Santo. Por aquela obra, por aqueles frutos, a gente percebe que a vida de Simão não mudou. Ele não foi transformado. Mas Saulo foi. Então, qual é a diferença? E talvez você esteja se perguntando, sim, e daí? O que eu tenho a ver com isso? Meus irmãos, todos nós temos um pequeno Simão dentro de nós. A nossa velha natureza, o próprio Paulo também tinha. Paulo dizia que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. O mal que ele não queria fazer, é esse que ele fazia. Está lá em Romanos capítulo 7. Paulo, que passou por tudo isso, lutava com a sua natureza humana.
A gente nasce de novo, mas a velha natureza permanece como um zumbi. Sabe, zumbi de filme? Não adianta você atirar no zumbi. Ele volta à vida. Tinha um joguinho de computador que eu jogava muito lá, há muito tempo atrás. Hoje eu não jogo mais, não. Chamado Doom. Doom, né? E no Doom, eu joguei tanto aquele jogo, mas tanto, que eu já sabia onde estava tudo. Todas as coisas. Eu não chegava a jogar de olhos fechados, não, porque não tinha graça, mas já sabia tudo. Aí tinha a última fase do Doom. Você, como é, né? Modo para entrar, introdutório, modo para quem já tem um pouco de experiência, modo para quem é muito fera e modo para quem está arrebentando. Era o chamado modo Nightmare. Por que era o modo pesadelo? Porque você matava os monstros, eles voltavam à vida e vinham para cima de você. Então, era muito mais difícil. A nossa natureza humana é um monstro desses. A gente vai lá, dá-lhe um tiro de escopeta na cara, mas ele levanta e vem atrás de nós de novo. Eu sei que é uma comparação um pouco pesada, eu sei. Mas, o que eu posso fazer? Talvez você nunca tenha jogado Doom na vida, mas uma coisa eu garanto para você. A sua velha natureza está te incomodando. Está te incomodando. Incomoda a todos nós, incomodou a Paulo. Pode incomodar você também. Por isso que é importante olharmos para a história de conversão de Saulo e perceber o que ele fez que Simão não fez. Para não repetirmos o resultado ruim de Simão, pelo contrário, repetirmos o resultado positivo de Saulo, vamos olhar para o Saulo. Vejam, Saulo estava perseguindo a Cristo. Ele não foi em busca de alguma facilidade. Isso é uma dica importante. Normalmente, a pessoa, quando ela é alcançada pela voz de Deus, quando ela é derrubada do cavalo ou do camelo, essa pessoa, ela é impactada. Mas quando a pessoa vai chegando e tal, e as coisas vão acontecendo, meio que sem perceber, o impacto é menor. A pessoa não percebe muito a diferença. E tem mais dificuldade em definir onde está o velho homem e onde começa o novo homem. Onde está a velha criatura e onde começa a nova criatura. A iniciativa não foi de Paulo. Foi de Jesus. Jesus é que foi lá e falar com Paulo, como fez com aquele jihadista que eu comentei aqui. Meus irmãos, enquanto estamos cegos, naquelas palavras de Paulo, cegos pelo espírito desse mundo, nós estamos mortos. Mortos nos nossos delitos e pecados. Paulo recebeu a cidadania romana por herança. Ele não fez nada por merecer aquilo. Talvez os pais dele tenham feito, ele não. Mas ele também recebeu por herança, e você também recebeu por herança, a velha natureza. A natureza decaída, a natureza pecaminosa, com que todos nós nascemos. Todos nós nascemos afastados de Deus. Todos nós nascemos descrentes. E o Espírito Santo vem a cada um de nós para nos chamar para um relacionamento com Ele. E Paulo nos explica como é que isso funciona. Eu creio que ao falar sobre isso, ele estava falando dele mesmo. Se você quiser me acompanhar, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 11 a 21. Um texto chamado O Ministério da Reconciliação. Eu não vou ler o texto todo. Se você quiser depois ler, é muito interessante. Mas eu vou ler a conclusão dele, a partir do versículo 17. Então, ele começa um argumento, que depois você vai ver, e diz assim, portanto, ele conclui, a conclusão é que nos interessa. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou seja, foi transformado. As coisas antigas já passaram,
Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, não vem de você, vem de Deus, porque Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando contra os pecados dos homens, não lançando em conta, melhor dizendo, os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Essa parte aqui que a gente faz de conta que não percebe, não lê, não entende. Nós que fomos reconciliados com Deus mediante o sacrifício de Cristo, recebemos o ministério da reconciliação. E, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhe suplicamos. Eu estou suplicando para você. Se você ainda não passou por esse momento, reconcilie-se com Deus. O Espírito está à porta, ele bate. Abra a porta, deixa o Espírito entrar. Reconcilie-se com Deus, pois Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nos tornássemos justiça de Deus. Saulo estava cego espiritualmente e Deus teve que dar um sacode violento nele, cegou-o fisicamente. E uma vez cego fisicamente, ele se submeteu à poderosa mão de Deus, foi curado e começou o processo de transformação. Ele se converteu. E a conversão de Paulo foi intensa. Talvez a sua não tenha sido tão intensa assim, provavelmente não. A Bíblia tem até a conversão de um outro homem, que foi muito intensa também, a de Nabucodonosor. Paulo ficou 3 dias cego, Nabucodonosor ficou 1 ano, comendo e vivendo com os animais, até reconhecer que Deus era o Senhor. Aí ele, quando reconheceu, voltou a ser rei. Nós vimos isso lá em Daniel, naquela série sobre Daniel. Então, quando Deus quer, ele vai forçar a barra em cima de você. Eu costumo dizer que Deus sabe ser muito persuasivo quando ele quer. Vi de Jonas, né? Jonas, vai para lá. Não vou para cá. Inferno, a vida horrível, tudo errado. Desisto. Ok, valeu, faz o que você quer. Tá bom, então vai para lá. Tá bom, eu vou. Aí vai. Pô, podia ter ido logo, né? Evitava muito sofrimento. Pena que eu não aprendi isso antes. Aí eu lhe pergunto, Paulo estava resistindo. Ele mesmo em outras cartas diz que Deus falou com ele que duro era recalcitrar contra os aguilhões. É uma metáfora, quando o boi está sendo utilizado para puxar o arado, fica o cara por trás batendo no boi para ele ir na linha certa. E se o boi resolve sair do rumo, vem o guia e espeta o boi. É o aguilhão, espeta o boi para o boi andar na linha reta. E Deus falou o coração de Paulo, ou seja, Paulo passou por um bom processo, né, para ele dizer que Deus falou isso com ele. Paulo, duro é recalcitrar contra o aguilhão, meu filho. Vai, anda na linha reta, filhote, senão eu vou te ferir. Para o teu bem eu vou te ferir. E acontece com você também, não foi só com Saulo, não. Então, quando somos resistentes à palavra de Deus, a gente sofre. Será que você está, nesse momento, na sua vida, vivendo uma fase de sofrimento por conta de algum aspecto em que você esteja resistindo à vontade de Deus para você? Daqui a pouquinho nós vamos participar da ceia. E na ceia existe o momento do autoexame. Enquanto você estará recebendo os elementos, e aí você, ouvindo uma música, você precisa se autoavaliar. Senhor, será que eu estou recalcitrando contra alguma coisa?
Será que eu estou sendo resistente à tua voz em algum aspecto? Que você faça esse tipo de autoanálise. Foi pela graça, que Deus alcançou Paulo e que Deus alcançou você também. Mas atenção, a soberania de Deus e a ação de Deus não tira de você a sua responsabilidade humana. Uma vez alcançado pela graça de Deus, você precisa responder a ela com fé. Paulo fez isso, ele reconheceu que Jesus é o Senhor. Quem és tu, Senhor? Ele reconheceu que era pecador, lá na primeira carta dele a Timóteo, ele disse, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E lá numa das últimas cartas dele. Saulo reconheceu que precisava ser guiado pelo Senhor. Ele ouviu aquela voz, a voz disse para ele que ele deveria entrar na cidade de Damasco, e ele se deixou levar, cego. Se deixou levar para a cidade e lá ficou esperando que alguma coisa acontecesse. Simão, que eu citei aqui, e que vimos no domingo passado, os frutos dele mostraram que ele não tinha se convertido de verdade. As obras dele mostraram que a fé que ele disse ter era morta e, portanto, inútil para a transformação. Inútil. Já, para concluir, em Atos, capítulo 9, versículos 19b, segunda metade do 19 até o 30, nós vemos os frutos de Paulo. Saulo, né? Depois Paulo. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo dos planos dele, e dia e noite vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo, mas seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não é à toa, né? Não acreditando que fosse realmente um discípulo, achavam que ele era um infiltrado, né? Mas Barnabé, aquele Barnabé que vimos lá atrás, de Chipre, que vendeu um terreno, entregou o dinheiro aos pés dos apóstolos, Barnabé confiou em Paulo, ele acreditou em Paulo, ele soube da história de Paulo, e Barnabé se tornou uma espécie de líder para Paulo. Depois a coisa vai inverter, mas aí é outra história. E Barnabé, então, o levou aos apóstolos, lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Aí foi aceito. Ficou com eles, andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo, lógico. O cara era imbatível na argumentação. Gente, eram os amigos de Saulo, lembram? Saulo estava lá recebendo, segurando as túnicas dos caras que iam tacar pedra, eram justamente esses judeus de fala grega aqui. Os mesmos que assassinaram Estevão, estavam querendo assassinar Paulo também. E ele teve que fugir de novo. Fugiu de Damasco, fugiu também de Jerusalém. Que transformação, meus irmãos. Que transformação. Saulo, o perseguidor, tornou-se Paulo, o perseguido. E olha, nós veremos aí, nos próximos domingos, não os fatos em si, como num filme, mas a partir dos acontecimentos na vida de Saulo / Paulo,
os atos do Espírito Santo. Como Deus usou a vida daquele homem, como Deus quer usar a sua vida. Estaremos sempre buscando as aplicações práticas do livro de Atos, os atos do Espírito Santo na nossa vida. No caso de Paulo, teve que fugir de Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, teve que fugir de Jerusalém, foi largado lá em Tarso, ficou 10 anos lá, ninguém lembrava dele. Lembraram dele. Aí depois ele saiu numa viagem missionária, foi apedrejado em Listra, foi preso e açoitado em Filipos, foi expulso de Tessalônica e de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enviado para Roma. Gente, o navio afundou. Tá doido? O cara é muito uruca. Toda hora alguma coisa ruim acontece com o cara. Jesus avisou, ele vai sofrer. Ele vai sofrer. O navio afundou, mas só afundou quando já estava chegando a Malta. Gente, olha o mapa do Mediterrâneo. Malta é um pontinho no meio do nada. E o navio foi de Creta até Malta, sendo levado, pum, bateu em Malta. Se esfacelou, o cara foi nadando até a praia, ufa. Vamos acender um foguinho aqui. Acenderam um foguinho, saiu uma víbora e picou o Paulo. Todo mundo olhou para o cara e falou, esse cara fez alguma coisa muito ruim para Deus. O pessoal de Malta, o que esse cara fez? Sobreviveu do naufrágio e morreu? Só que ele não morreu. Ele não morreu. Ele foi para Roma. E diz a patrística, a história dos pais da igreja, que vários da casa de César se converteram pela pregação dele. Ele esteve entre os reis e os imperadores. Veremos isso tudo. Essa é a vida de Paulo. Eu não queria estar no lugar dele. Você também não, certamente. Mas nós temos muito a aprender com a vida dele. Muito, muito a aprender. E agora, quando participaremos aqui da ceia do Senhor, eu relembro a você. Receba os elementos. Medite. Será que eu estou resistindo a Deus em alguma questão? Será que há algo que precisa mudar na minha vida? Senhor, me ajuda. Você receberá os elementos, aguardará para que oremos e participemos juntos desses elementos para a glória de Deus.